Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto. Aqui, Dr. Colin Ross. Eu fiz menção dessa reportagem, só que assim, foi algo bem resumido. E aqui nós temos detalhes sobre esta entrevista bombástica, uma informação impactante. A gente já sabia disso, só que aqui tem um peso diferente, porque ele é um denunciante. E falando em denunciantes, já existem vários denunciantes. O próprio Dr. Greer, em entrevista ao Alex Jones, no InfoWars, afirmou, e a gente já sabe, a gente nem precisa o Dr. Greer trazer essa informação, porque existem outras fontes. Eric Burson, Ana Paulina Luna, lembrando que agora serão denunciantes de primeira mão. E se os denunciantes, como David Grush, de segunda mão, já fizeram todo esse alvoroço, imagine o que vai acontecer com denunciantes de primeira mão, ou seja, pessoas que tiveram contato direto com as entidades não humanas e naves antigravidade, com provas. É bom frisar aqui, provas tangíveis, vídeos, fotos e até mesmo materiais. Provas materiais, que serão apresentadas no Congresso dos Estados Unidos. Provavelmente este seja o ponto de ruptura. Tudo já está muito bem gatilhado. Dr. Colin Ross revela que a agência de 3 letras, a CIA no caso, criou fragmentados da vida real. Porque tem até o filme Fragmentados. A arte imita a vida real ou a vida imita a arte. Em experimentos secretos de controle da mente. Pois é. Essa história já é antiga, era tida como teoria conspiratória, agora está comprovada. Assim, é claro que isso tem que ser investigado para ser comprovado definitivamente, mas é outro nível de informação. Este é o ponto. Um novo documento desclassificado da agência 3 letras revela detalhes chocantes do programa MK, que foi promovido na década de 60. Lembrando que o programa MK, ele fazia parte do projeto Montauk. O projeto Montauk, ele tinha várias derivações diferentes, departamentos diferentes. Tinha o projeto Montauk, o projeto Monarch, o próprio projeto Stargate também era uma derivação do projeto Montauk, que teve a sua origem no projeto Fênix. E o projeto Fênix, que surgiu lá no início da década de 50, ele foi promovido, ele foi construído, estruturado em cima dos ensinamentos das pesquisas do William Reich, para quem não sabe. Um infame projeto do controle mental da agência durante a Batalha Fria. O psiquiatra Dr. Colin Ross, o William Reich, que falava do poder do orgasmo. Para quem acha que isto é um devaneio, claro que não. Tanto é que as agências de inteligência levaram muito a sério as pesquisas do William Reich. O psiquiatra Dr. Colin Ross, que analisou mais de 1.500 documentos governamentais desclassificados, é um dos principais denunciantes e especialistas no tema. Espero eu que ele preste depoimento também no Congresso, porque faz parte de uma grande teia. Quando a gente fala de OVNIs, envolve o Epstein, envolve também o programa MK, envolve vários projetos secretos, envolve tecnologia reversa, envolve uma organização transnacional espúria e várias barbaridades diferentes. Então, uma grande rede com vários tentáculos diferentes. Ele destacou que esses arquivos comprovam que a agência 3 letras conduziu experimentos secretos de controle da mente, e ele tem documentos para provar isso. Não é só a palavra dele. Em cidadãos americanos e canadenses, utilizando substâncias, várias substâncias diferentes, 120 no total. LSD é o mais conhecido, mas no total foram utilizados 120 substâncias diferentes. Lembrando que a Rebecca Rose, o Andrew Basiago, no projeto Montauk, eles eram submetidos a essas substâncias para facilitar, para entrar em transe, para poder criar um portal, utilizando a mente, além da prática de visão remota, e prever o futuro, sendo um cronovisor vivo.
Só para vocês entenderem. Hipnose, privação sensorial, eletrochoque, né? Tony Rodrigues que o diga, que já foi entrevistado no canal, que já foi submetido a tudo isso aqui. E abuso psicológico para quebrar, reprogramar a personalidade humana. Um dos trechos mais perturbadores mencionados por Dr. Colin Ross é a confirmação de que os cientistas da Agência de 3 Letras conseguiram criar personalidades artificiais. É isso mesmo. Você cria várias personalidades diferentes. Né? 10 personalidades, 15 personalidades, e isso é feito através da fragmentação da personalidade. Então você tem uma personalidade dócil, uma personalidade violenta, uma personalidade totalmente descontrolada, que pode cometer atrocidades, entenderam? E tudo isso é projetado através de lavagem cerebral e programação mental utilizados no programa MK. Dentro de uma mesma pessoa que podia ser ativadas por gatilhos específicos. E o que seriam esses gatilhos? Palavras, sons ou sinais. Um símbolo, uma frase, um som específico, até mesmo uma música poderia acionar o gatilho. Então ele ouve a música exatamente como foi retratado no filme de Hollywood, fragmentado. Então ele ouve uma música, a personalidade vem à tona. Toma o corpo dele, a sua personalidade, automaticamente. Essas personalidades alternativas eram treinadas para realizar tarefas sem que a personalidade principal tivesse consciência do que havia sido feito. Então você tem a personalidade principal, ela é apagada, desligada temporariamente, e uma personalidade fragmentada, porque a mente pode ser fragmentada em várias partes diferentes, fatiada em vários pedacinhos diferentes, criando uma nova personalidade, é acionada tomando o palco da mente, das realizações do indivíduo. Conexão com Hollywood. Claro que tem conexão. Vocês já assistiram esse filme aqui? Se vocês não assistiram, assista, porque aqui é um retrato fiel do que é o programa MK. Então, esse personagem aqui do filme, o protagonista do filme, ele tem várias personalidades. Uma de mulher, tem personalidade intelectual, de bandido, de pessoa cruel, de psicopata, várias personalidades diferentes, que poderiam ser utilizadas para vários fins diferentes também. Conexão com Hollywood, o exemplo do fragmentado, Split. Isso lembra fortemente o filme Fragmentado de 2016, título em inglês Split, de Night Shyamalan, no qual o personagem principal, Kevin, possui 23 personalidades diferentes. 23. No caso, o personagem principal deste filme. Dentro de si, algumas delas são gentis, outras extremamente perigosas e violentas. O mais impressionante é que certas personalidades só surgem quando acionadas por gatilhos específicos. A matéria do Daily Mail é britânico. Maiores portais de notícia da Grã-Bretanha falou justamente disso. Tem uma matéria ali. Reforçado pela análise do Dr. Colin Ross, mostra que isso não era apenas ficção. Não é ficção científica, não. A agência de 3 letras realmente pesquisava e testava técnicas para criar e ativar múltiplas personalidades, sob controle externo, exatamente como retratado no filme. Então isso aqui realmente aconteceu e acontece. E provavelmente, segundo o próprio Dr. Colin Ross, os personagens que tentaram cometer contra a vida do Loirão foram submetidos ao MK. Assim como também JFK. Só que com JFK eles obtiveram sucesso, diferente do Loirão. O artigo reforça que o Dr. Colin Ross e outros pesquisadores independentes já denunciavam há décadas. Só que agora com provas robustas, evidências tangíveis, documentos. Então é outro nível de informação. O MK não foi apenas um programa de experimentação com substâncias. Lógico que não, é muito mais do que isso.
Foi uma tentativa ambiciosa e muitas vezes bem-sucedida de engenharia da mente humana, criando indivíduos programados capazes de agir sem consciência ou remorso. O véu sobre os programas de controle mental da Agência Três Letras continua sendo lentamente levantado. Documentos como esse mostram que a realidade, muitas vezes, foi ainda mais sombria do que a própria ficção de Hollywood. Esse texto eu escrevi no dia 28 de março. Só que eu obtive mais detalhes, que eu faço questão de compartilhar. O MK e os canceladores, vamos usar a palavra aqui, canceladores, de JFK, RFK, e a sombria conexão com o controle da mente. Um dos temas mais perturbadores da história americana é a possível relação entre o programa secreto do controle mental, da agência de três letras, o MK, e o cancelamento de John F. Kennedy. E Robert F. Kennedy também. O objetivo central do MK era criar os chamados candidatos de Manchúria. Candidatos que poderiam fazer coisas terríveis. Pessoas programadas para executar tarefas como o cancelamento de outras pessoas. Silenciar outras pessoas. E depois esquecer completamente o que fizeram. Não lembro de nada. Mas por que você fez isso? Não sei. Não sei o que aconteceu. Deu um apagão. E às vezes a pessoa não está mentindo. Realmente teve um apagão. Porque foi outra personalidade programada ali, que fica no módulo de espera ali e pode vir à tona a qualquer momento. Uma personalidade programada que assume o controle da personalidade principal. Graças à amnésia induzida por hipnose e substâncias e traumas psicológicos, principalmente traumas psicológicos, que é uma forma de fragmentar a mente. Isso comprovado pela psicologia. O cancelamento de JFK em 1963, por exemplo, oficialmente, Lee Harvey Oswald foi apontado como atirador solitário. No entanto, há várias conexões suspeitas. Oswald trabalhou em um escritório ligado a Guy Bannister, investigador do FBI, e ele morou com Ruth Penn, que tinha laços próximos com a amante do Allen Dulles, que era a M12. E também diretor da agência de três letras. Inclusive, ele foi demitido pelo JFK. Quando o JFK ameaçou revelar os documentos classificados governamentais sobre as entidades não humanas. E pacificar, acabar com a Batalha Fria. Interessante. É claro que isso não agradou a agência de três letras e muito menos o complexo industrial dos Estados Unidos, que é o dínamo. O dínamo desta organização transnacional. Jack Ruby, o homem que desencarnou Oswald, 2 dias depois foi examinado pelo Dr. Julie West, um psiquiatra da agência Três Letras, profundamente envolvido no MK. West alegou que Ruby teve um surto psicótico e não se lembra do que aconteceu. Esqueceu, não lembra de nada. Interessante. O cancelamento, por exemplo, de RFK, 1968. As evidências de possível controle mental são ainda mais fortes, muito mais robustas que do último caso apresentado, do JFK. Sheehan, o homem condenado pelo cancelamento, afirma até hoje que não se lembra de absolutamente nada. Nada. Não tem nenhuma lembrança, porque ficou ali com a personalidade programada. Mente fragmentada, é claro que ele não vai lembrar. Quando a mente principal, ou seja, a personalidade principal assume, a personalidade que foi criada, programada, ela é desligada. Então liga e desliga, através do gatilho. Esse tipo de amnésia é clássico em casos de programação mental documentados pelo MK. Além disso, o legista constatou que RFK foi atingido por disparos a queima-roupa por trás, enquanto o Sheehan estava a vários metros à sua frente. Que é um pouco difícil, meio complicado aqui. É uma discrepância absurda. Contraditório. Foram encontrados mais buracos de bala no local do que a arma de Sheehan poderia disparar, sugerindo a existência de um segundo elemento.
Que coisa. Shihran tinha sofrido traumas graves na infância, no Oriente Médio, o que torna um candidato ideal, né? Vários traumas mentais, é um candidato ideal para esse tipo de programação. Rede por trás dos cancelamentos. Figuras como Dr. Julie West aparecem repetidamente em casos de grande visibilidade. Oswald, Shihran, Charles Manson. Documentos classificados mostram que agentes 3 letras por meio de projetos como Bluebeard e Artwork, precursores do MK, pesquisava técnicas para criar personalidades artificiais ativadas por gatilhos específicos. Em resumo, muitos pesquisadores acreditam que Oswald Shihran pode ter sido usados como cortina de fumaça, enquanto os verdadeiros autores dos cancelamentos permanecem ocultos. O MK demonstrou que o governo americano tinha capacidade técnica de compartimentalizar a mente humana para fins de eliminação política. E ponto final. Esta é a verdade. E é claro que o nosso denunciante deve, espero eu, prestar o seu devido depoimento, porque isso aqui é uma evidência e tem que ser investigado seriamente, né, essa denúncia feita pelo Dr. Colin Ross. Magnífico. E agora, dossiê 2026. O conflito, que é uma grande incógnita, diga-se de passagem. O que está por trás disso? Diplomacia no Paquistão, a profecia da dama, a superconsciência feminina e o despertar que se aproxima. Tudo está conectado. Enquanto o mundo respira aliviado, é bom, por que eu falei sobre este artigo, sobre esse denunciante, o Dr. Colin? Porque isso faz parte também das revelações. Tá? Bom frisar aqui. Então tem que ser apresentado sim. Enquanto o mundo respira aliviado com os primeiros sinais de diálogo, uma pergunta permanece no ar. Estamos caminhando para uma verdadeira desescalada ou nos aproximando do auge profetizado? Bom, espero eu, e tudo indica que o loirão está lavando as mãos. Ele sabe que a Páscoa está chegando. Ele mesmo disse, olha, os Estados Unidos vai abandonar o conflito. É um Reino Unido que precisa do petróleo, que negou ajudar os Estados Unidos, que se vire de agora em diante. Então já existe uma movimentação, uma sinalização do governo americano que vai simplesmente abortar a sua operação militar, né? Vai paralisar. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaqdar, confirmou que Islamabad sediará conversações diretas entre os Estados Unidos e o Irã nos próximos dias. Isso aqui é fonte oficial, inclusive está na tela aqui para vocês, em vários portais de notícia. Notícia totalmente verificável. A China já declarou o apoio total à iniciativa, mesmo porque tem interesse na liberação do Estreito de Hormuz, mais que qualquer um, e o próprio Paquistão. Então, o Paquistão precisa que o Estreito de Hormuz seja desobstruído o quanto antes. No domingo, ministros da Arábia Saudita, Turquia e Egito chegaram ao país para discutir propostas concretas da resolução permanente do conflito no Golfo Pérsico, incluindo a reabertura do Estreito de Hormuz, porque todo mundo tem interesse na abertura do Estreito de Hormuz, porque todo mundo está perdendo, inclusive o Paquistão. Por isso que o Paquistão chegou, não, eu faço questão de intermediar, nós vamos auxiliar para que esse conflito acabe o quanto antes. Claro, eles têm interesse por trás disso, são os principais interessados, né? Por meio de um possível consórcio internacional de gestão. Essa movimentação diplomática é relevante, mas reacende uma questão maior, né? Como foi abordado aqui no canal, principalmente aqueles que acompanham assiduamente. Em 2012, a entidade conhecida como a Dama, a Lady, né, que teve contato com Chris Bledsoe, transmitiu a Chris Bledsoe uma profecia marcante, lembrando que o Pentágono, as agências de inteligência, todos estão a par desta profecia. Porque o Chris Bledsoe, ele é um canalizador diferenciado. Né? Ele é consultado por várias agências de inteligência, confirmado pelo Ross Contact.
Não é o Chris Bledsoe que fala. E o próprio Tim Taylor, que trabalha na NASA, confirmou que vários agentes de inteligência consultam o Chris Bledsoe. Então, isso aí é indiscutível. Tá? Não é especulação. Mas será que a inteligência realmente consulta o Chris Bledsoe e leva a sério o Chris Bledsoe? Isso é um fato concreto, consumado. Com várias fontes. Fonte, inclusive, do próprio Pentágono e da NASA. Tim Taylor, a confirmar. No auge de um grande conflito entre Israel e Irã, OVNIs e orbes emergirão do oceano para intervir para os mísseis e despertar a humanidade. Fecha aspas. Então é bom enfatizar uma coisa. A profecia da dama se resume apenas nessa frase. Só isso. O resto é interpretação. Ok? Vou repetir novamente. Qual o teor da profecia? É isso aqui, que está em amarelo, aqui para vocês, em destaque. No auge de um grande conflito, não é qualquer um, é um grande conflito, no auge, no ápice, no momento mais tenso, no momento perigoso. Então não é quando começa, é quando atinge um ponto perigoso, entenderam? Um ápice, no fundo do poço, podemos colocar assim. No auge de um grande conflito entre Israel e Irã, a gente não chegou nesse fundo do poço ainda. Isso aí é certeza. Isso é uma obviedade, mas tem que ser dito aqui. OVNIs e orbes emergirão do oceano para intervir, parar os mísseis e despertar a humanidade. Só isso. Só isso, mais nada. Nenhuma informação adicional. A dama não estabeleceu uma data específica. Nenhuma. Zero data. Ok? Tanto é que a data da Páscoa foi uma interpretação do Chris Bledsoe junto com os militares dos Estados Unidos. Então é uma interpretação. A dama jamais estipulou uma data. Vamos deixar isso bem claro. Ela apontou para o auge. Aí sim, o auge. O momento crítico, o momento culminante, no ápice, no apogeu da batalha. Aqui estou usando vários adjetivos diferentes para deixar isso bem claro. Um ponto de ruptura capaz de levar a humanidade a um risco civilizacional. Comparável a Margedon. Bom, a gente não chegou nesse ponto. Claro que não. Tanto é que a coisa ainda está meio no banho-maria, né? Não teve crise, colapso econômico, não existe nenhuma ameaça ainda de escalada que arraste o mundo para uma 3G. Né? Pois bem. Ecoando narrativas com a batalha de Gog e Magog, abordada por William Cooper em 1992. Por quê? Porque essa batalha, esse conflito de Israel e Irã foi projetado, programado, através de programação preditiva há mais de um século. Projetado para ser o quê? O gatilho da profecia de Gog e Magog. E o eventual Armagedon. É só ver, tem múltiplas fontes diferentes históricas. General Wesley Clark, Albert Parker, maçom 33º grau no século XIX. Múltiplas evidências. Vale lembrar que a associação com a data da Páscoa é apenas uma interpretação plausível, para mim faz muito sentido, feita por Chris Bledsoe por alguns militares, não sendo algo conclusivo. Porém, bem plausível, porque lembrando que na Páscoa geralmente a dama se manifesta numa potência maior, numa frequência e numa potência maior. E a gente já vê o loirão já dizendo o seguinte, olha, não quero saber, os objetivos já foram alcançados, o exército iraniano e as suas forças já foram degradadas, então simplesmente nós vamos sair. Vamos sair, vamos deixar a coisa como está, o governo já está enfraquecido e os objetivos foram alcançados. Em resumo, é isso. Subitamente. Por quê? Porque ele conhece muito bem essa profecia. Os sinais no céu e na terra se intensificam. Enquanto a diplomacia avança, os céus parecem contar outra história. Esse é um ponto importante. Isso aqui é uma investigação. Aliás, investigação é a proposta do canal. Ross Contact destaca um aumento significativo nos relatos de UAP
em 2025, 2026, estatisticamente falando, com dados. Tá? Não é que tirou da cabeça dele. Inclusive, esses dados eu já trouxe à baila no canal. Acho que foi, não sei se foi na quinta-feira ou na terça-feira. Na última quinta ou na última terça-feira. Com orbes entre as formas mais recorrentes. O geofísico Stephen Burns, lembrando que está tendo uma grande recorrência, aparição de orbes, drones misteriosos, principalmente em bases militares. Aonde reside, por exemplo, o Marco Rubio, Pete Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos, estão sendo monitorados, todos os governos do mundo, todos os passos. O geofísico Stephen Burns documenta o aumento anômalo de bolas de fogo em março, final de março de 2026, acima da média histórica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas bolas de fogo. Tem artigo. Simplesmente os cientistas afirmaram que nunca viram nada igual. Um verdadeiro mistério por trás dessas bolas de fogo. É algo totalmente anômalo. Incursões de objetos não identificados continuam sendo registrados próximo a instalações militares em diversas regiões, especialmente no Oriente Médio. Já trouxe imagens para vocês também, inclusive compartilhadas pelo Chris Bretzel, de vários orbes misteriosos vistos tanto no Irã, assim como em Israel e em outras partes do Oriente Médio. Só para vocês terem uma noção, meus amigos, olha só essa notícia aqui. Joseph McMonaghy, um dos mais respeitados visualizadores remotos do projeto Stargate, ele que é denunciante. Para quem não conhece o Joseph McMonaghy, ele é o sujeito, o visualizador remoto, o médium da CIA, que identificou que 1 milhão de anos atrás os marcianos vieram para a Terra, se refugiaram na Terra depois de um grande cataclisma e para os confins do universo, confirmando o JP, George Pabon. Inclusive tem documento desclassificado que confirma isso. Tudo documentado. Não tem o disse que disse, não. Do Exército dos Estados Unidos afirma que estamos próximos da revelação. Ele afirmou. Estamos próximos da revelação de um portal interdimensional, com potencial para permitir viagens entre as estrelas ainda em 2026. Portal interdimensional. E o que está por trás do conflito do Oriente Médio? Vamos recordar aqui o que o JP falou. Uma cortina de fumaça para ativar portais. Relíquias, portais, que poderiam remodelar a linha do tempo e atrair seres, entidades interdimensionais. Temos aqui mais uma fonte confirmando. E ele vai mais longe. Ele fala que o anúncio desses portais, ou desse portal interdimensional, será feito ainda este ano, 2026. Ele já participou de vários podcasts, tá? Esse Joseph McMonaghy, um denunciante. De forma independente, Ross conta, vamos linkar as peças aqui, isso aqui é um dossiê. Também relata, com base em fontes consideradas confiáveis, jornalista investigativo do calibre dele não estaria inventando história, a existência de um portal, ainda mais com a reputação que ele tem, a existência de um portal em um parque nacional dos Estados Unidos, protegido por força letal, por onde entidades, presta atenção nisso aqui, não humanas transitam, entram e saem livremente. Inclusive com capacidade de atravessar matéria sólida, ou seja, atravessar paredes, que é uma das características dos seres interdimensionais e dos seres das sombras. Reportado, inclusive, na parapsicologia, desde a década de 20. Vejam a convergência. E tem gente que ousa dizer que nada está acontecendo. JP, George Pabon, vamos ajuntar aqui as peças, meus queridos. Vamos desvendar esse quebra-cabeças. JP, George Pabon, amplia esse cenário ao afirmar que relíquias antigas, não só ele, assim também como George Cavafis,
em entrevista recente ao Dr. Michael Salla. Então são várias fontes. De relíquias antigas e portais no Oriente Médio estariam sendo ativadas, conectando energias de diferentes eras e abrindo passagens dimensionais. Ou seja, um portal. Melhor, vários portais. Claro, se você consegue atrair energia residual de outras densidades, de outras dimensões, para interagir com a nossa densidade, com o nosso mundo tridimensional, você, obviamente, pode influenciar o curso do tempo. É claro. Imagine um mundo inteiro repleto de seres interdimensionais que podem atuar na nossa psique. É claro que eles podem influenciar o curso dos acontecimentos. Isso é uma obviedade, mas tem que ser dito aqui. Chris Bledsoe, que por sua vez é direto. Este ano o governo egípcio fará uma revelação, e com certeza que ele está fazendo alusão direta ao Zahi Hawass, tá? Egiptólogo mais conhecido, mais famoso, né? Que prometeu que haveria uma grande revelação impactante em 2026. O governo egípcio fará uma revelação que impactará toda a humanidade. Fecha aspas. Ele conecta esse evento à aceleração da divulgação ufológica, afirmando que 2026 marca um ponto de ruptura, uma mudança profunda na forma de compreender a realidade. Então 2026 não é o ano que nós vamos entrar na quarta densidade, não. Mas vai ser um momento onde a chave da consciência, uma nova forma de pensar, uma quebra de paradigma consciencial acontece, que seria o prelúdio para a transformação planetária que vem a seguir. A plataforma, a ponta de lança. O grande ponto de inflexão. Se o conflito permanecer controlado, sem risco real de escalada, como está agora, por exemplo, a probabilidade de uma intervenção aberta diminui, claro. Não tem porquê, porque não chegou no auge, não chegou no momento crítico. Porém, se atingirmos o verdadeiro auge, o ponto crítico, então é algo condicional. É, totalmente condicional. O ponto crítico do colapso iminente, o cenário descrito na profecia ganha força. Uma coisa é clara, um processo disruptivo está em andamento. Pode se manifestar como uma aparição massiva de OVNIs, uma revelação arqueológica no Egito, a confirmação de portais interdimensionais ou até mesmo a reativação do conhecimentos antigos preservados. Olha aqui, no meu parecer, meus amigos, é um pouco de cada coisa. Tá? Isso. É um pouco de cada coisa. Cada elemento já está aflorando, já está dando sinais de acontecer. A aparição de OVNIs já está acontecendo, né? Massiva de OVNIs. Né? Uma descoberta no Egito, é só ver, agora já praticamente escanearam o Egito, o Instituto Kepler, de novo, os italianos, uma nova esfinge enterrada, né? Uma gêmea da esfinge de Gizé. Quer dizer, a coisa está afunilando. Exatamente nessa direção. É só ver a convergência. Mesma ativação do conhecimentos antigos preservados. O véu está mais fino, os fenômenos estão se intensificando, os sinais estão se acumulando, e a humanidade se aproxima de um momento decisivo. Prepare o coração. O momento se aproxima. Demis Viana. Esse texto eu escrevi no dia 30 de março. Ontem. Não são drones, são orbes brilhantes. Chris Bledsoe, presta atenção nesse artigo aqui. Isso aqui é sensacional. Estamos, de fato, vivendo num momento ímpar, singular, da história da humanidade. Enquanto o BBS, NEWAR, parte da mídia oficial insiste em chamar de enxame de drones não identificados, porque é assim que eles estão retratando isso. Estão definindo como enxame de drones não identificados. Os objetos que sobrevoam bases militares americanas. Já está na mídia aberta, tá? Dos Estados Unidos. Com a estratégia de Baxdale Air Force Base,
que abriga bombardeiros B-52, já trouxe informação à baila para vocês, e armas núcleo. Chris Bledsoe direto e sem rodeios. Está acontecendo exatamente como eu disse. Está se cumprindo. Para aqueles que têm ouvidos, prestem atenção. Palavras do Chris Bledsoe. Não são drones, são orbes brilhantes. Sim, inclusive muitos deles são coloridos. Se fosse algum governo estrangeiro, eles não usariam luzes. Porque eles alegaram que eram drones do Irã. Claro que não. Sem plataforma de lançamento, desafiando o sistema de vigilância mais avançado do mundo. É claro que não. É óbvio que não. São seres interdimensionais invencíveis. Seriam furtivos e ninguém tem a tecnologia para penetrar nossa defesa dessa forma. Fato. Fecha aspas. Chris Bledsoe. Nem China, nem Irã tem essa tecnologia. Este é o fato concreto. Os orbes luminosos estão se multiplicando. Eles não se comportam com tecnologia humana. Eles respondem à consciência humana, à intenção e à frequência das pessoas. Até quando a narrativa oficial vai resistir? Estamos vivendo ao modo aviso. Essa parte de que os orbes respondem à frequência das pessoas é muito interessante. Por quê? Porque os orbes só estão aparecendo porque tem canal humano para que eles possam se manifestar. Porque vocês da live estão aqui, meditando, praticando união sagrada, protocolos de contato. Então, quando você realmente toma uma atitude positiva e tem uma frequência elevada, você dá permissão, como se fosse o copiloto dessas espaçonaves. Isso é simplesmente lindo. Inclusive, agora esqueci o nome dele, tem um militar que teve um encontro com a dama, que faz parte do Instituto Skywatcher, do Jake Barber. Esqueci o nome dele, mas não vem ao caso. Ele fala justamente isso. Nós estamos tendo contato com a dama e a dama permite que nós possamos pilotar, ou ser copilotos dos orbes. Maravilhoso, e isso está acontecendo no mundo inteiro. E tem gente que chega para mim e fala assim: só vibrar positivamente não serve para nada. Não serve para nada. Os orbes estão se manifestando justamente porque você está se conectando com eles. Através da frequência. É bom você repensar seus conceitos. Reavaliar a sua forma de ver a realidade. Até quando a narrativa oficial vai resistir? Essa é uma boa pergunta, Chris Bledsoe. Uma ótima pergunta. Não por muito tempo. Eu diria. Estamos vivendo o modo aviso. Estão avisando. Mas eles não vão avisar a vida inteira. Logo, logo vai vir o modo ação. Por hora é só o modo aviso. A gente tem que recapitular isso, porque parece que as pessoas deletam da mente. É importante ajuntar as peças. Porque uma coisa é ver um ponto isolado. Quando você ajunta o todo das informações, aí realmente você consegue ver, de fato, o que está acontecendo. Você tem uma visão ampla, aquela visão além do alcance. As entidades não humanas manifestadas com orbes brilhantes estão monitorando ativamente o planeta. Fato incontestável. Tanto é que as aparições, desde o surto de drones, em misteriosos, em Nova Jersey em 2024, 2025 continua se intensificando. Aliás, o número aumentou em 2025 e está aumentando em 2026. É um aviso. Por hora é um aviso. Mas eles não vão ficar no modo aviso a vida inteira. As entidades não humanas manifestadas como orbes brilhantes estão monitorando ativamente o planeta, especialmente em momentos de tensão global. Sim, exatamente agora teve um aumento vertiginoso da aparição de orbes. Não é à toa, não é coincidência. Por causa do conflito do Irã. Como se fosse um aviso: loirão, você não pode errar.
Estamos de olho no senhor, estamos de olho no Natinho, estamos de olho também no Irã, mais ainda, né? No Paquistão, Emirados Árabes Unidos, em todos vocês. Com um olhar especial, com uma atenção especial. Não que eles não estejam, pode ter certeza que tem orbes aqui monitorando Brasília também. Os políticos, os ministérios, todos. Tudo está sendo monitorado por eles. Elas não são controladas por nenhum governo. E não respondem a governo nenhum. Só respondem a uma coisa, presta atenção. Os orbes dos seres interdimensionais só prestam contas para um tipo de pessoa, quem tem consciência elevada. Só esse. O resto, eles não estão nem aí. Não importa se é o presidente, eles... Não importa se é o empresário, mas eu sou importante, eu sou o presidente. Eu não me importo com isso. Eu me importo com a consciência elevada. Eu me importo com as pessoas que estão assistindo o canal do Demis Viana, que tem frequência elevada. E por isso que nós estamos nos manifestando. Inclusive, eles são os copilotos dessas naves, dessas ações, através da sua vibração e frequência elevada. Não estamos subordinados, não prestamos contas a governo nenhum e nenhuma autoridade. A única autoridade que nós reconhecemos nesse planeta, isso seres interdimensionais, são as pessoas com alta frequência e vibração elevada. E aqui está o ponto mais importante. Um contato civil em massa, uma diplomacia civil em nível mundial, é algo que as autoridades não conseguem controlar. Porque é o seguinte, o Chris Bradford falou isso, o Dr. Steve Greer já falou isso, o Jake Barber falou isso, o Mike Batista falou isso. E todos eles patrocinam projetos de contato. Grandes eventos de contato. Ninguém precisa de permissão oficial para meditar. Maravilhoso, você não precisa. Elevar a frequência e chamar esses seres com intenção pura. Protocolos como o C5, tá? Tem lives aqui, tem até inclusive eu trouxe em português o manual. Eu já fiz acho que umas 3, 4 lives. Se você é novo no canal, procure no acervo. Tá? Já falei 4 vezes, tem até por escrito, você acha no grupo do Telegram. Eu vou pedir para o Rogério, para a Leoni, para providenciar novamente, para deixar, né, ali fácil para vocês acharem, caso você seja novo no canal. C5, Dr. Steve Greer, com as experiências de Chris Bradson, mostra que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode estabelecer contato quando o coração está alinhado. Coerência cardíaca. Pensamento coerente, que é a mesma coisa, é o mesmo princípio, onde mente, né, a razão e o coração estão sincronizados, em perfeita harmonia. Como bem demonstrou o Dr. Robert Moore no projeto Gateway Experience, da CIA. Imagine o que acontecerá quando uma massa crítica de pessoas desperta se voluntariar para serem embaixadores dessa realidade. Aí muda o mundo completamente. E não depende de governo, não depende de empresário, não depende de ninguém. Podemos ter contatos simultâneos em vários continentes, desembarques pacíficos, vídeos e testemunhas em massa, provas compartilhadas ao mesmo tempo em diferentes países, nos 6 continentes. Seria isso aqui, meus amigos. Então imagine você entrar no YouTube, só vídeo, contato com extraterrestre, contato com extraterrestre, contato com extraterrestre em Brasília, contato extraterrestre em São Paulo, várias pessoas, desembarque de extraterrestres no Maranhão, na Bahia, só no Brasil, tá? Contato na Índia, contato nos Estados Unidos, contato na África, contato na Índia. Acabou para eles. Acabou. Na França, todos os lugares do mundo. E aqui eu só estou mostrando o YouTube, qualquer plataforma de mídia social. Não tem outro assunto.
Acabou. Acabou. Pois é. E o mais incrível é que não precisa da maioria para fazer isso. Talvez menos de 1%. O Mike Batista, ele fala 20 mil pessoas. Se realmente estiverem em alta frequência, conseguirem entrar em contato, já seria o suficiente. Poucas pessoas. Estamos caminhando para isso. Hoje é um treinamento. É um treinamento. E esses seres são tão benevolentes, tão misericordiosos, que eles estão praticamente pegando na nossa mão e nos arrastando para a quarta densidade. Para que as sementes estelares cumpram o seu papel. Por isso que está tendo essas forças exógenas, bolas de fogo, 3 Atlas, várias condições planetárias, portais estão sendo abertos para que essa massa crítica seja criada. Está aqui, deixa até maior, porque isso aqui é fantástico. Isto é o evento acontecendo. Esta é a visão do evento. E é claro que o sistema não pode controlar isso. Não pode conter algo dessa magnitude a nível global. Nesse momento, a velha narrativa de ameaça hostil, invasão alienígena desmorona de uma vez. Claro. O que você vai alegar? A gente vai falar o quê agora? Eles são hostis? Pessoas estão sendo curadas. Estão sendo curadas no Brasil, na Índia, na África. Não tem como. A nossa narrativa simplesmente foi desmontada por esses despertos. Por isso, meus queridos, que o alvo hoje não é os governos, não são os empresários, são vocês. Por isso que os escuros querem enganar vocês. Como já diz a Bíblia, se possível, enganaria até mesmo os próprios escolhidos. Entenda escolhido aqui, sementes estelares. Vamos colocar legendas. Disseminando crises, profecias apocalípticas do fim do mundo, para baixar a tua frequência. Você acreditando que vai ter um grande apagão. Tem muita gente compartilhando isso e pior, se diz desperto. Desastres, catástrofes. Vai apagar tudo. Quem gosta de trabalhar no escuro são os bandidos, não são os mocinhos. JP já falou isso. Dr. Steve Greer falou isso. O Emily Smith falou que esse é o pior cenário de todos, o EBS. Mas tem gente compartilhando. Em 2025, eu não vou lembrar agora exatamente, teve uma tentativa de apagão da internet, dos satélites, lá em Nova York, que foi identificado pelo Loirão. E a tempo, eles conseguiram evitar que isso acontecesse, mas tem gente cocriando exatamente isso. Isso é marcar gol contra, mas tem muita gente marcando gol contra. Difícil. Por isso que o conhecimento é importante. O mínimo de discernimento. O segredo não aguenta mais. A cortina cai nesse cenário. Acabou. A grande pergunta que fica é: quando de nós estamos prontos para serem embaixadores? Quantos vão levantar a mão? Eu quero ser um embaixador galáctico. Eu quero ser um copiloto. Eu quero participar disso. Temos gente suficiente em todos os continentes com o coração aberto e a intenção pura para ancorar essa transição. O véu está mais fino do que nunca. Os orbes estão aumentando e o chamado está sendo feito. Chris Bledsoe, você realmente tem visão além do alcance. Os orbes aparecendo no mundo é muito mais do que simplesmente advertir e exortar os governos com relação às batalhas. Tá? É, na verdade, um chamado para o grande despertar. Um chamado. Você está sendo convocado para pilotar essas naves. Para ser um copiloto. Porque elas respondem o quê? A frequência e a consciência humana. E alguém vai alegar o seguinte: ah, mas é o Chris Bradley só que está falando isso. Não é verdade.
Dr. Steve Greer fala a mesma coisa. George Pabon, lembrando que o George Pabon é um agente psíquico, ele consegue trazer as naves. Ele já fez isso em vários eventos. Ele entra em estado de meditação e as naves aparecem. O JP, justamente ele. E qualquer um pode fazer isso. Se nós tivermos uns 20 mil Chris Bradson no mundo, já é o suficiente. 20 mil JPs já será o suficiente. O Mike Batista tem razão. Eu cheguei a essa conclusão. Ele tem razão. Não precisa 1%. 1% seria 80 milhões de pessoas. Não, 20 mil. Para exercer o trabalho que o Chris Bradson faz, JP faz, ou o Dr. Greer, o Jake Barber, Mike Batista. E para comprovar a nossa tese, sustentar ainda mais a nossa tese, olha só essa matéria aqui, da Exame, do Brasil aqui. Meteoros fora do comum, misteriosos, tudo é misterioso, drone misteriosos, meteoros misteriosos, desafio e explicações científicas, claro. Os cientistas estão com cara de pastel. Eu acho que o único cientista lúcido, deve ter outros também, mas pelo menos que eu conheço é o Stephen Burns, que já previu isso muito tempo antes de acontecer. Meteoros anômalos desafiam a ciência. A lâmina de luz de Edgar Cayce está atravessando a Terra agora? É uma boa pergunta. E nós vamos tentar responder aqui para vocês nessa noite de terça-feira, dia 31/3/2026. Cientistas estão perplexos. Meteoros com composições químicas e trajetórias incomuns estão aparecendo em quantidades fora do normal. Características totalmente diferentes do padrão. Mudança de hábito. De uma hora para outra, comportamento anômalo, inexplicável. E eles já estão admitindo abertamente isso. Pois é. Trajetórias incomuns estão aparecendo em quantidades fora do normal. E muitos deles simplesmente não se encaixam nos modelos tradicionais da astrofísica. Pois é. Alguns apresentam velocidades e órbitas que sugerem origem interestelar. Parece mesmo. Agora vocês estão admitindo que o Stephen Burns tinha razão o tempo todo. Interestelar, 3 e Atlas. Claro, né? Só pode ser o 3 e Atlas. Não precisa ser nenhum gênio para chegar nessa conclusão. Vindo de fora do nosso sistema solar. Enquanto outros têm elementos químicos que desafiam as explicações conhecidas sobre asteroides e meteoroides. O que está acontecendo? Em meteoros. O que está acontecendo? Composições químicas totalmente atípicas. Não se encaixa. Que coisa. Exemplos de eventos mencionados. Meteoro diurno na Europa Ocidental. Um meteoro visível durante o dia, com relatos de um fragmento que teria caído na Alemanha. Meteoro de cerca de 2 metros dos Estados Unidos cruzou os céus, produzindo um forte estrondo. Já trouxe, inclusive, as imagens para vocês. Tem imagens no mundo inteiro. Foi registrado em múltiplos estados. Sequência nos Estados Unidos desde fevereiro de 2026. Pelo menos 10 meteoros foram detectados em estados como Ohio, Califórnia e Michigan. Alguns eram grandes o suficientes para gerar ondas de choque e deixar fragmentos no solo, algo considerado raro. Esses eventos envolvem não apenas luz intensa, mas também efeitos sonoros e, ocasionalmente, impactos físicos no chão. Uau! Objeto interestelar. Fragmentos de um objeto interestelar, fora do sistema solar, impactando a Terra. Uau! Por que eles desafiam explicações científicas? Vamos entender isso melhor. Não seguem padrões de chuvas de meteoros conhecidos, como as Perseidas e as Gemínidas. Alguns representam trajetórias semelhantes
Mesma trajetória, como se viesse do mesmo lugar, de um ponto específico, um objeto específico, que estaria emitindo esses meteoros, essas bolas de fogo. O que levanta a hipótese de um possível fonte comum, embora isso não tenha sido confirmado. A combinação de visibilidade diurna, grande brilho, explosões e fragmentos no solo, torna esses casos excepcionais em relação à maioria dos meteoros que entram na atmosfera terrestre. Então, eles são totalmente diferentes. E a gente vai abordar exatamente isso. Edgar Cayce, realmente você era fora da curva. Meteoros enormes desafiam a ciência. A lâmina de luz de Edgar Cayce está atravessando a Terra agora? Parece que sim. Tudo indica que sim. Uau! A teoria do geofísico Stephen Burns ganha cada vez mais força. Ainda mais agora, com essas novas evidências. A Terra está atravessando o rastro de detritos de poeira e plasma deixados pelo objeto interestelar 3I Atlas, que agora se encontra próximo de Júpiter. Quando este objeto passou próximo ao Sol, em outubro de 2025, outubro e novembro de 2025, que seria o seu periélio, momento de maior aproximação do Sol, foi atingido por intensas tempestades solares, liberando enorme quantidade de material que agora cruza nossa órbita. Rastro de poeira e plasma e detritos do 3I Atlas, que agora estão bombardeando a Terra. Uau! Isso ecoa diretamente a profecia de Edgar Cayce, um dos maiores médiuns de todos os tempos, o profeta adormecido. Por que adormecido? Porque ele fazia a maioria das suas previsões dormindo. Que falou de uma lâmina de luz estelar. Ele mesmo não sabia dizer o que era. Quando falaram para ele, mas o que é isso, Edgar Cayce? Eu não sei. Só sei o dia que vai acontecer. Né? Que ele vai aparecer. Olha só que interessante. Vai aparecer. Detalhe. Aliás, a magia das coisas está nos detalhes. Que às vezes as pessoas acabam negligenciando. Edgar Cayce, que falou de uma lâmina de luz estelar que apareceria nos céus por volta do final de outubro de 2025. Uau, foi justamente nesse período que o 3I Atlas estava próximo do seu periélio, do Sol. E os detritos foram lançados em direção à Terra. Que coisa impressionante. A data bateu perfeitamente com o momento de maior aproximação do 3I Atlas com o Sol. Agora, em março e abril de 2026. Que coisa! Parece que estamos atravessando o coração desse rastro energético. Justamente agora. Os efeitos já são visíveis. Anomalias persistentes na ressonância Schumann. E ninguém sabe explicar. Por isso que muitas pessoas estão tendo sonhos lúcidos, né, dor de cabeça. Isso também acaba empurrando as pessoas a terem comportamentos de extrema irritação ou iluminação. É como se fosse um ultimato energético. Ou você melhora, ou você evolui, ou você vai regredir. Alguém vai dizer assim, mas a maioria vai regredir. Não tem problema, porque assim a gente vai conseguir atingir o quê? A massa crítica de 1%. A gente vai conseguir, quem sabe, os 20 mil que serão os novos Chris Bradley ou Jack Batista. Mike Batista, desculpem. É que eu mesclei o Jake Barber com o Mike Batista, mas tudo bem. Já retificando aqui. Nós precisamos de novos Edgar Cayce. E para isso, nós temos que amplificar a capacidade psíquica deles. Então, uma forma de seleção. Seleção natural. Porque a evolução não depende da maioria. A evolução não é democrática. A evolução ocorre quando um grupo pequeno de pessoas dá um salto evolutivo. E no caso aqui nós estamos falando de salto na consciência. É um processo de triagem. Para que haja pessoas capazes
Pessoas que queiram, que tenham frequência para pilotar as naves, para fazer essa interface, essa ponte com essas consciências superiores. Para abrir os portais, também depende da consciência humana. Aumentos expressivos de bola de fogo e meteoros brilhantes, surto de orbes luminosos e objetos não identificados, muito ainda chamados de drones misteriosos pelas autoridades. Stephen Burns e outros pesquisadores observam que essa espada energética interestelar está interferindo no campo eletromagnético do planeta, acelerando mudanças na consciência humana e abrindo portais para os fenômenos multidimensionais. Incrível. Realmente espetacular. E esses seres multidimensionais, eles nos surpreendem porque eles não estão presos ao tempo linear. Então, quando eu falei da lâmina, a profecia do Edgar Cayce, passou alguns dias, as pessoas falaram, mas não aconteceu exatamente assim, não aconteceu nada de significativo. Não. Porque nós não tínhamos todas as peças. Depois que as peças se encaixam, uau! 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 Aí a gente entende realmente o que se tratava. É um aprendizado. A transição planetária, para mim, está sendo um grande aprendizado. E eu me surpreendo cada vez mais. E às vezes a gente pensa, eu acho que eu errei. Né? Será que não é bem assim? Não, você que não enxergou direito. Uau! Uau! O ensinamento. E eu fico pensando, eu me coloco no lugar dos seres interdimensionais, né? Pensar assim, que povinho de pouca fé. Que povinho de pouca fé, infelizmente. Isso aí foi um ensinamento para mim, um aprendizado para mim. Para mim mesmo. Estamos vivendo um momento raro. O céu está literalmente nos enviando sinais. Um sinal um atrás do outro. A ciência tradicional ainda tenta explicar tudo dentro das caixas antigas, mas a realidade está ficando cada vez maior que os modelos atuais. As caixas antigas, os modelos antigos. A ciência convencional não consegue explicar o que está acontecendo. Essa que é a verdade nua e crua. A lâmina de luz de Cayce pode não ter sido apenas um evento passageiro. Ela pode estar atravessando a Terra agora, trazendo consigo não só poeira cósmica, mas também um impulso poderoso de transformação energética e espiritual. Quando você entende lâmina de luz, é algo que atravessa. Né? Isso, lâmina é para isso, é para atravessar. E é justamente isso que está sucedendo agora. A Terra literalmente está sendo atravessada por partículas de densidade superior. Fora do sistema solar, interestelar, confirmadamente. Isso não é uma teoria, isso é um fato. Stephen Burns, realmente você é fora da curva. Trazendo consigo não só poeira cósmica, mas também um impulso poderoso de transformação energética e espiritual. O véu continua afinado. Os orbes se multiplicam e o céu continua falando. Prepare-se. Algo muito maior está se revelando. Demis Viana. Esse texto, eu escrevi esse artigo ontem, dia 30 de março de 2026. E agora, meus amigos, é claro que existem desafios. É claro que existe. Os inimigos não foram derrotados ainda. É bom entender isso. Tem desafios ainda. Jeremy Corbell alerta. Eles estão preparando uma falsa invasão espacial. Não caiam nessa armadilha. Jeremy Corbell. E aqui eu tenho que concordar com ele plenamente. Um dos investigadores mais respeitados do fenômeno WAP, sim, amplamente conhecido, mundialmente conhecido,
fez um alerta urgente. Embora a presença das entidades não humanas seja uma realidade antiga e já documentada, o público está prestes a ser enganado por uma narrativa fabricada de ameaça iminente. Aliás, eles já colocaram todas as suas garrinhas de fora. Segundo Corbell, autoridades ligadas aos projetos escuros, 150 sites, localidades, ali onde ocorrem operações ilegais subterrâneas só nos Estados Unidos, segundo o Dr. Steve Greer. Autoridades ligadas aos projetos escuros planejam disseminar a mentira de que uma nave espacial está se aproximando lentamente da Terra. Olha só a narrativa. Essa história teria sido detalhada em documentos sigilosos da década de 70. Inclusive, o próprio Jeremy Corbell mostrou esses documentos. Eles existem, tá? Não é algo que ele tirou da cabeça dele, mesmo porque ele é uma pessoa respeitável. Ele é um dos maiores ufólogos do mundo. Você falar que ele faz lobby no Congresso. Tá? Amplamente conhecido. E segue um cronograma bem definido. O objetivo é criar pânico controlado, justificar a militarização do espaço e manter o controle econômico e político global. Confirmando aqui, doutor Steve Greer. A verdade versus a grande mentira. A verdade, os WAPs são reais, eles estão aqui há muito tempo, operam através de som, luz e frequência. Interessante. Som, luz e frequência. Os três princípios. Você quer entender o universo? Isso. Do Nikola Tesla. Fantástico. Energia, frequência e vibração. Manifestando-se frequentemente como orbes brilhantes que respondem à consciência humana. Respondem à consciência humana. Até o Jeremy Corbell sabe disso. Estão ligados à consciência humana e à alta frequência. Uma conexão direta. Uma interface. Mas como que eles vão fazer essa interface se não tem um número suficiente de pessoas com essa frequência? Entenderam? Este que é a última barreira. Só falta isso. A mentira. Uma ameaça externa chegando do espaço com uma data já sussurrada há décadas. A gente já sabe, 2027. 2027. O Jeremy Corbell, ele não quis falar o ano, mas eu sei, Jeremy Corbell. A gente conhece o Ross Conta, a gente conhece várias fontes diferentes. A gente sabe que você estava se referindo, sim, a 2027. Talvez para os leigos, para aqueles que não pesquisam, ficaram, o que será que o Jeremy Corbell quis dizer? Mas pessoas que acompanham isso de perto sabem muito bem que ele estava se referindo a 2027. Essa narrativa de invasão iminente não é nova. O Wernher von Braun, pai do programa espacial americano, já havia alertado em 1975. Aliás, ele estava no leito de morte, já ia desencarnar, já ia dessa para pior ou para melhor, e ele decidiu revelar tudo, jogar tudo no ventilador. Para sua secretária pessoal, a Coran Rose, no qual prestou depoimento no National Press Club em 2001. Que a elite usaria o medo de uma ameaça alienígena como última cartada para justificar um governo opressor, tá? E a militarização total do espaço e do mundo. A Aviloeb justamente trabalha para isso. Com suas insinuações sobre o 3 Yatra ser uma possível espaçonave invasora. Ele já falou isso publicamente, tá? Não estou inventando nada. Parece fazer parte desse ensaio público. É o que está aparecendo. Pois é. Por que 2027 é o ano decisivo? Explicou. Diversas fontes, incluindo Ross Contact, confirmaram que algo grande e disruptivo está sendo preparado para 2027. Nos corredores do Congresso, ele mesmo falou, isso é sussurrado, nos corredores do Congresso, do Pentágono, da inteligência dos Estados Unidos, da CIA, da NSA, todo mundo já está sabendo. Dr. Steve Greer afirma que o atual status quo, o mundo do jeito que está, não pode durar mais do que 6 meses a 1 ano e meio. Ok? Inclusive, ele confirmou isso na entrevista com Alex Jones. Daqui a pouco a gente vai repassar para vocês. A gente vai acompanhar aqui. Vai analisar. Chris Bredson aponta 2027 como um ano determinante. Tudo converge para esse momento.
E por quê? Os projetos escuros precisam dessa narrativa para manter o segredo. E por que eles precisam do segredo? Porque eles precisam do sistema. O sistema que lhe dá lucro do combustível fóssil, da escassez, das batalhas intermináveis. O complexo militar industrial vive o quê? De guerra. Né? É meio uma obviedade, mas é bom ser dito. Justificar orçamentos astronômicos e impor controle. Por isso, as entidades não humanas e as forças da luz estão agindo com urgência. Não porque tem imposto uma data, não foram. Olha que interessante. Não é a dama que determinou 2027. Não os seres interdimensionais. Não, foram os escuros. Como eles sabem que eles vão tentar a sua cartada final em 2027, como muito bem disse Jeremy Corbell, com o documento da década de 70 em mãos, é claro que este ano se torna o ano quê? O ano crítico. Compreenderam? Algo tem que ser feito. Antes que isso aconteça. Compreenderam agora? Por isso que eu falo, a gente só vai entender uma coisa no seu esplendor, na sua magnitude, à medida que os dados, novos dados vão surgir. Mais luz sobre o assunto. Ah, agora ficou bem claro. Claro como a luz do sol. Por isso as entidades não humanas e as forças da luz estão agindo com urgência. Não porque tenham imposto uma data, mas porque conhece o cronograma do inimigo. Entender? O despertar de 2026 é a resposta. Esta é a estratégia dos seres da luz. Para evitar isso. E estabelecer o que? Um novo mundo, a entrega das tecnologias e a era de Aquários. E derrotar os escuros. É por isso que a profecia da dama, de Chris Bradford, ganha tanta importância. Stephen Burns, Pan Gregory, falam de chuva de meteoros misteriosos de origem interestelar, acompanhados de mudanças e anomalias persistentes na ressonância Schumann, fenômenos esses totalmente constatáveis. Totalmente constatáveis. Eu já falei isso, mas volto a repetir. Tem gente que vai chegar para mim, mas anomalias da ressonância Schumann sempre aconteceram, oscilações desde 2012. Sim. Só que anomalias persistentes, do jeito que está acontecendo agora, no mês de fevereiro e março, nunca aconteceram na história. É algo sem precedentes. Fato. É algo totalmente atípico. Que estão se intensificando exatamente agora. Esses eventos não são aleatórios. Eles representam um influxo energético cósmico que afeta diretamente o campo eletromagnético da Terra, acelerando o despertar coletivo e preparando a humanidade para o grande salto de consciência. 2026 é o ano da quebra do paradigma. A estrela Regulus alinhada com a esfinge marca o momento cósmico. A ativação das relíquias antigas, das arcas e dos portais está acelerando. Incursões de objetos não identificados multiplicam-se sobre bases militares de alto escalão. Vamos somar os fatores, que isso é muito importante, para entender o quadro. Tudo indica que estamos no limiar de um grande despertar coletivo. A única forma de neutralizar esse grande engodo final é através de um contato civil pacífico em massa. Quando milhares de pessoas ao redor do mundo se tornarem embaixadores conscientes, realizando protocolos de contato com intenção pura e narrativa, de medo perde todo o poder, automaticamente. O véu está caindo, a luz está se intensificando. E o ano de 2027 pode ser decisivo. Mas não do jeito que os projetos escuros planejam, ou planejaram. Fiquem atentos, mantenham o coração coerente e prepare-se para ser parte da verdadeira revelação. Então, os seres interdimensionais, eles trabalham de acordo com a urgência, mediante as circunstâncias, mesmo porque eles não estão presos ao tempo linear. E agora, a entrevista do doutor Steve Greer, exatamente 22. Que coisa. Sincronicidade isso.
Às 22h22, às 10h22. 22h22. Incrível ter chegado nesse tópico exatamente nesse número. Não é por um acaso. Com certeza não é coincidência. Dr. Steve Greer alerta no programa do Alex Jones, InfoWars, que é um dos programas conservadores mais assistidos nos Estados Unidos e do mundo. Tá? A revelação dos OVNIs pode ser 1000 vezes pior que a Covid-19. Vocês conhecem, né? Isso, 2020. Se não for bem gerida. Sim, seria algo terrível. Um pânico generalizado. E uma conversa explosiva com Alex Jones, o Dr. Steve Greer foi direto. Abre aspas. A revelação sobre OVNIs não é opcional. Isso que as pessoas têm que entender. Vai acontecer. Não tem como segurar. Essa narrativa, não, vai ficar do mesmo jeito no banho-maria, assim como aconteceu no projeto Bluebeam. Não, meu filho, as circunstâncias são totalmente diferentes agora. Totalmente diferentes. Totalmente distintas. Com peculiaridades únicas. Totalmente peculiar. É inevitável, claro. E se não for conduzida de uma forma correta, ou seja, gerida pelo governo, por isso que o Loirão tem que tomar as rédeas da divulgação. Se não for bem conduzida ou gerida da forma correta, pode ser 1000 vezes pior do que aconteceu em 2020. Ao que tange a medo e ao pânico. Um trem desgovernado fora do controle. Greer afirma que não há a menor chance de uma era de ouro, de prosperidade e paz, enquanto essa questão não for resolvida. E o Dr. Greer fez menção ao Loirão, junto ao Alex Jones. Lembrando que o Alex Jones é apoiador do Loirão. Loirão tem repetido que os globalistas querem manter o mundo pobre e oprimido, enquanto ele deseja riqueza. Inclusive, ele fez essa declaração ontem. Ontem, Loirão declarou, enquanto ele deseja riqueza e abundância para todos. Mas se o status quo se mantiver do jeito que está, Loirão, isso não vai acontecer. E ele sabe disso. Mas segundo o Greer, isso é uma ilusão se o governo não enfrentar de frente as tecnologias não humanas e os OVNIs e ser o precursor da revelação total e absoluta. Ninguém, segundo o Dr. Steve Greer, presta atenção, daqui a pouco eu vou fazer a minha análise. Uma coisa que o Greer fala e outra é a verdade empírica. Ninguém é dono da verdade. Por isso que a gente usa várias fontes diferentes. Ninguém na atual administração foi devidamente formado, segundo o Greer, para criar um plano real de transição. Sem isso, o risco de caos econômico e social é enorme. Então tem que ter um plano de transição para a entrega das tecnologias, que segundo o Greer, porque ele entregou uma sugestão de um plano de transição para energia livre, MedBed, para o governo, para a administração do Loirão, e não foi devidamente apreciado. Claro que vocês têm que ter um plano, né, de transição, entrega das tecnologias. Tem gente que acha que é tudo assim fácil. Não é fácil. Você tem um modelo que durou aqui desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, mais de 200 anos dentro desse modelo econômico, e você não consegue mudar isso do dia para a noite. Então você precisa de um plano real de transição da questão econômica, da questão energética, da questão médica, ao que tange antigravidade, tudo. Alguém tem que gerir isso. Tem que ter um plano. Isso não se faz assim de qualquer jeito. Deu na telha e pronto. Não funciona assim. No mundo real, tudo tem um processo. Ok? Pois bem. Então ele trouxe plano, segundo o Greer, não foi apreciado. Agora, porém, todavia, Dr. Steve Greer, por favor, meu querido, se o Loirão tem um plano, ele não vai compartilhar com o senhor, porque isso é sigilo absoluto. Totalmente confidencial.
Ainda mais o senhor que de repente vai nos podcasts, né? Mais que o senhor fala alguma coisa, dá com a língua dos dentes, né? Diante do Alex Jones, né? Que o senhor é muito empolgado. E mesmo que o senhor guarde segredo, mesmo que o governo chegue, olha, é o seguinte, guarda segredo, fala pra ninguém, tá? Nada. Isso é confidencial. E você sabe que pode comprometer, né, as operações. O Dr. Gui fala, não, fica tranquilo, eu não falo nada. Ele pode ser sequestrado pelos escuros. Os escuros têm tecnologia. Se eles souberem que o Greer sabe todo o cronograma das ações, você pode pegar ele e fazer ele falar sem que ele queira. Existe tecnologia para isso. Então a prudência, a cautela, diz que é melhor não falar nada. Vou deixar nada, vou deixar assim mesmo. Pois bem. O prazo está correndo. É importante fazer essa ressalva aqui. O prazo está correndo. Existe um cronograma em andamento. Denunciantes possuem evidências explosivas que podem vir a público ainda esse ano ou no próximo. Olha, o Greer diz que, olha, provavelmente esse ano, mais tardar, ano que vem. Porque é o seguinte, isso aqui é um ponto importante, e o Greer tem razão nisso aqui, assim, eu assino embaixo. Isso é fato. Vamos supor, vamos pensar negativo, pessimista. Vamos supor que os arquivos do governo que foram prometidos pelo loirão, Pete Herseth, que estaria reunindo, né? Esses arquivos que seriam apresentados, a desclassificação sobre vídeos e material sobre objetos não humanos, seja apenas uma coleção de vídeos e fotos nada conclusivos. É uma porcaria, em outras palavras. Isso para a divulgação? Não para. Porque, independente disso, os denunciantes já estão engatilhados. Estão entendendo? Não tem como segurar. É impossível. Alguém vai fazer assim, mas não tem como, eles conseguem. Não conseguem. O lobby, existe hoje um lobby no Congresso que é praticamente imparável. Ana Paulina Luna, é o Eric Burson, é o Tim Burchett. Meus amigos, é um lobby absurdo. Uma pressão absurda. E outra, esses denunciantes já estão engatilhados e prontos. Só falta alguns detalhes para eles se apresentarem. Então não tem como abortar isso. Praticamente é impossível. Estão entendendo? E são esses denunciantes que vão colocar lenha na fogueira de verdade. Se a revelação formal administrada virar um desastre, claro. Porque aí vai virar o quê? A casa da mãe Joana. Cada um com uma narrativa diferente. Não, porque são demônios, que nem o Gili Vence, né? Gili Vence fazendo fora do pinico, infelizmente, acompanhando o Tuque Carlson. Não, porque eles são demônios, coisas terríveis, hostis. Porque eles estão com um plano nefasto de dominar o mundo. Outros não, eles são benevolentes, vai ficar aquela discussão. E não chega a um denominador comum, uma conclusão. Greer dar um prazo de 1 ano a 2 anos no máximo para uma transição ordenada. E o que é essa transição ordenada? Transição ordenada é uma revelação que vem junto com o plano da entrega das tecnologias para uma transição energética e econômica. E tem que vir agora, o quanto antes. Senão, a coisa vai... Realmente, a maionese vai azedar. Pois é. Vai desandar a maionese. Tecnologia que mudam tudo. A verdadeira riqueza global viria de sistemas avançados de energia livre. Isso é era de ouro. O Luiz não sabe disso. Não é dinheiro. Energia livre. Isso realmente tem o potencial de erradicar a pobreza. E propulsão, que empresas como Lockheed Martins, Northrop Grumman, já teriam desenvolvido em programas secretos. O Ben Rick, já que bem disse o Ben Rick, em 1993, né, que era o CEO da Lockheed Works. Ele falou bem claro, nós temos tecnologia para enviar as entidades não humanas para os seus planetas de origem. Tudo que vocês viram nos filmes de ficção científica, nós fazemos. Chutou o balde, falou a verdade. Estava com poucos dias de vida, sempre assim, né? Tá lá,
desenganado dos médicos. Vou falar a verdade, vou jogar tudo no ventilador. Greer rebate, Elonzinho. Ele está errado ao dizer que essas tecnologias não existem. Aí eu vou ter que discordar de você novamente, doutor Steve. Tá indo tão bem, né, para tirar o 10, né, sempre, às vezes falha, né? Porque é o seguinte, o Elon Musk, ele faz parte das empresas contratadas de defesa. A SpaceX, que presta serviço para a NASA. Todo mundo sabe disso. E o Elon Musk está atolado de acordos de confidencialidade. Então, se o Elonzinho quisesse jogar tudo no ventilador agora, o que vocês acham que ia acontecer com ele? Ele iria desencarnar, seria perseguido, iriam fazer a vida dele um verdadeiro inferno, se é que ele teria vida depois disso. É só ver o que está acontecendo com vários cientistas, Lula Loureiro, o general lá, Neil, esqueci o nome dele, Mackenzie, também desapareceu, entre outros, várias ameaças. Então o Elon Musk só vai falar a verdade, é claro que ele sabe a verdade, ele sabe sobre as entidades não humanas, ele sabe sobre as naves de engenharia reversa, mas ele só vai falar isso com retaguarda jurídica e governamental. Se o Elon Musk não tiver uma retaguarda jurídica e governamental, ou seja, sinal verde do loirão, e jamais fará isso. Então é muito fácil falar, vai lá, Elon Musk fala tudo. O difícil é ficar no lugar dele, na pele dele. Então é bom entender o quadro como um todo e as eventuais consequências. Porque uma coisa é você falar hoje e outra é você chegar e falar com retaguarda jurídica, retaguarda política, governamental, aí já é outros 500. O Elon Musk só vai falar se o loirão chegar e falar para ele, ó, pode falar que tá tranquilo. A gente garante a sua segurança e da sua família. Caso contrário, ele vai ficar quieto. Ele não é louco? É fácil falar, o difícil é ficar no lugar do outro. Rainha Eshed, ex-chefe do Programa Espacial de Israel, inclusive foi uma informação de 2019, e pouco tempo atrás, o Rainha Eshed fez um novo pronunciamento, ele que é general aposentado, confirmando, é verdade mesmo, viu? Até mostrei aqui no canal, realmente o loirão sabe da Federação Galáctica de Mundos e trabalha com extraterrestre. General Rainha Eshed. Sem falar do JP, George Pabon, o próprio Jorge Cavaslas, o Stuart Swindlon, várias fontes. É claro que o Rainha Eshed tem um peso maior, né? Porque ele é general, né? Então, uma pessoa conhecida. O próprio Eric Burson, gente. Eric Burson, congressista. Né? O David Cruz falou para ele, viu? Olha, o Dr. Greer sabe dos nórdicos, ele sabe tudo. Em 2018, ele recebeu um relatório na mão dele falando sobre os extraterrestres infiltrados, nórdicos, reptilianos. E ele até brincou na Casa Branca. David Cruz falou. Brincou no Salão Oval. Tinha um secretário, agora não lembro o nome dele, que era muito feio. Falou, esse aqui é reptiliano, é muito feio. Né? Isso aqui deve ser nórdico, infiltrado. Entenderam? Ele sabe. Sobre as entidades não humanas que trabalham com a Federação Galáctica. As sugestões de ordens executivas que Greer apresentou podem estar sendo consideradas de forma diferente, mas o plano de ação existe. Entenderam? Porque às vezes, Greer, o loirão ele tem melhores informações do que você, porque se de fato ele trabalha com a Federação Galáctica e recebe informações diretas das entidades não humanas, vamos convir aqui que ele deve ter informações melhores. Então é bom entender isso. Tudo isso tem que ser considerado. E outra, eu tenho certeza, porque o Greer estuda isso há 35 anos, e ele sabe realmente como fazer esse processo de transição. Porém, mesmo que as suas sugestões, Greer, sejam apreciadas, o governo jamais vai falar isso para você. Questão de sigilo, para não comprometer as operações.
Porque o Greer, ele talvez não fale, mas se ele chega assim no podcast e fala assim, olha, viu, já existe um programa, um plano, eles aderiram, um programa de transição, sugestões aqui de ordens executivas para a entrega das tecnologias, os escuros falam, opa, o Greer tá sabendo demais, vamos atrás dele. E eles podem conseguir essas informações. Eles têm jeito para isso, eles têm o jeitinho deles. Por isso é melhor, a prudência, a cautela disso, não fala nada. Compreenderam? Tem coisas que eu falo, o ser humano pode ser o mais bem intencionado que ele seja, sempre tem um pouquinho de ego. Até relevo isso daí, tudo bem. Se os seres interdimensionais entendem a nossa natureza, infelizmente o ser humano é complicado. Né? Quem sou eu para ficar criticando? Eu entendo também, compreendo perfeitamente. Né? E outra, o trabalho do Greer é sensacional. Isso não vai diminuir em nada o trabalho dele, obviamente. Né? Mas eu tenho que fazer essas observações. É necessário. Porque eu sou analista. O perigo da falsa bandeira. O maior risco é uma falsa bandeira, verdade. Uma encenação, sem falar do Sérgio Moniz, né? Autor do projeto Bulbi. 1994, uma encenação de ameaça para justificar controle global, militarização do espaço e impedir a era de abundância. Outros países podem tentar pular na frente e usar essa tecnologia primeiro. Isso é um problema também. Né? Porque vamos supor o seguinte, vamos supor que o Xixal ele começa a ficar assim com dor de cotovelo. E é normal, tá? Acontece. É porque uma coisa é cooperar contra o globalismo e outra é o ego. A soberba. O leilão me expulsou minha área de influência do Brasil. Eu não posso mais atuar nas Américas. O Japão também, né? Porque os japoneses agora estão alinhados aos Estados Unidos. Estão todos ali querendo sair da minha influência geopolítica, do meu guarda-chuva de influência geopolítica. Eles querem me limitar apenas à Ásia. Olha... Eu não tô gostando disso. Viu, meu filho? Tem aquelas brinquedinhos lá de engenharia reversa? Tem sim. Xixal tem. E vamos começar a falsa bandeira e fazer uma bagunça? Uma bagunça. Quem sabe eu consigo redefinir, porque eu posso mudar o jogo rapidamente. Entenderam? Infelizmente existe isso. Porque é triste falar, mas é plausível. Ser humano, nós estamos lidando com seres humanos. Por isso que eu falo para vocês, é muito melhor 20 mil pessoas, os despertos, realmente criar essa interface com seres interdimensionais e aquele cenário de várias aparições, desembarque de extraterrestre acontecendo no mundo, que ficar dependendo de político. Se é que vocês me entendem. Não estou dizendo que não existem políticos bons, é claro que tem. Só que ser humano, ficar dependendo de si, porque você está querendo ou não, você está querendo estar se dependendo, jogando a sua vida na mão de 3, 4, 5 pessoas. Não faça isso. Por isso que o Paul Gregory fala, reconhecer a sua soberania, a sua responsabilidade. Está nas suas mãos. Não fique terceirizando isso. É muito melhor. Tanto é que o Greer sabe disso, que ele mesmo está promovendo vários protocolos de contato, documentários sobre protocolo de contato, dando ênfase nisso. E não é só o Greer, isso é uma tendência. É o Jake Barber, o Chris Bledsoe, com as mesmas iniciativas. É claro que isso não é coincidência. Greer é claro. Não haverá prosperidade verdadeira enquanto o segredo das tecnologias não humanas não for quebrado. Verdade. Aqui assina embaixo. Pura verdade. O relógio está correndo. 2026 pode ser o ano decisivo, sim. Ou gerimos essa revelação com sabedoria, ou ela nos atropela como um trem desgovernado. Verdade. Tem dessa. Tem gente que... Eu já falei isso. Meus amigos, todos os grandes pesquisadores do mundo, Daniel Shira, Richard Dolan, Dr. Steve Greer, até o Chris Bledsoe, JP, é bem claro. É claro que existem visões um pouco diferentes, mas a convergência é praticamente a mesma.
tem uma outra visão diferente, isso é normal, né? Normal. Não tem como o status quo se manter por mais 2, 3, 4 anos. É impossível. Impossível. Aqueles que ainda tentam retardar isso, ainda o máximo do Dr. JJ Rutark, no máximo 2030. Quer dizer, não existe uma fonte de pesquisa séria no mundo que acredite que nós vamos permanecer assim por mais 20, 30 anos. Nenhuma. Fonte séria. Né? Aqui estou falando de pessoas responsáveis, trabalho sério. Trabalho que vale a pena ver e conferir. Pois é. Estamos, de fato, vivendo num momento culminante. Na última hora. Do grande despertar. Fantástico. Gratidão, gratidão. E a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.